Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma reunião de doutrina da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. Estamos ao vivo aqui pela nossa página do Facebook. E eu peço só um pouco de paciência para os irmãos, enquanto a gente faz aqui alguns compartilhamentos e convido, espero os irmãos chegarem aqui no nosso link, ok? Os irmãos que forem chegando aí, podem já deixar sua saudação. Vou compartilhar o link aqui no chat aí do estudo. Peço um tempinho aí para poder compartilhar aqui também no perfil. Ok, irmãos, compartilhando o nosso link aí, também tentar compartilhar lá no Telegram. Quem nos acompanha aí no Telegram, nós temos o grupo da nossa igreja no Facebook, temos um grupo, temos uma página, um perfil e uma página no Facebook, também o nosso grupo dos irmãos lá no WhatsApp, e eu vou compartilhar aqui no grupo do Telegram. Estou sem o WhatsApp aqui, peço aos irmãos que têm acesso lá que peguem o link e compartilhem também para mim aí no grupo do WhatsApp. Eu agradeço bastante a ajuda dos irmãos. Ok, irmãos, tivemos um pouco de atraso aí hoje, por conta desse horário nosso e também por conta das configurações aqui da nossa transmissão, mas eu creio que está tudo certo, né? Talvez os irmãos aí não estejam programados aí para esse horário, e a gente deu um atraso aí. E a gente também está adiantado aí nosso horário por causa do toque de recolher, certo? Irmãos, nós estamos estudando a lei de Deus, estudos sobre a lei de Deus, ok? Estamos estudando esse tema bíblico, a lei de Deus, e a aula de hoje é qual a utilidade da lei moral. Eu vou orar para poder darmos início aqui à nossa exposição. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai eterno, Criador do céu e da terra, Deus nosso, queremos Te adorar por mais um dia que o Senhor nos dá, pedir a Tua graça, ó Deus, para esse momento também do estudo da Tua santa palavra. Abençoa a nossa igreja, ó Pai, abençoa a Tua igreja em toda a terra. Ó Deus, fala conosco pela Tua palavra, nos instrui, nos ilumina, nos dá a entender a importância da Tua lei para as nossas vidas. Abençoa, Pai, todo o Teu povo, aqueles que nos acompanharão pela internet, fala aos seus corações, edifica, ó Deus, cada um. Também, ó Deus, usa esse conhecimento para nos quebrantar, nos humilhar, e que possamos assim nos alegrar tão somente em Cristo, que nos salva da maldição da lei. Perdoa os nossos pecados, nos santifica. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos começar a nossa exposição aí da nossa classe. Irmã Zuleide aí já chegando, outros irmãos devem também estar chegando aí em breve. Ok? Então vamos começar aqui a nossa exposição propriamente. Irmãos, nós vamos fazer esse estudo, né? Claro, nosso material de hoje, sempre a Bíblia como base, os símbolos de fé da nossa igreja. Claro, é um estudo doutrinário, e nós como presbiterianos sempre devemos embasar nosso conhecimento também buscando, né, a base confessional, nossos símbolos de fé. Mas esse livro aí, esse catecismo
maior comentado é o material que vamos usar efetivamente na aula de hoje, certo? Então, nós vamos caminhar por algumas perguntas do Catecismo Maior de Westminster e também pelo comentário aí de Johannes Gerhardus Voss, que é o autor desse comentário ao Catecismo Maior. Então, os outros livros hoje eu não usarei aqui nas anotações, apenas estes aí, certo? Um salmo aí para nos iniciar os trabalhos aqui, né? Um salmo para usar como texto base, Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Será que damos valor mesmo à lei de Deus, né? A palavra de Deus, a sua revelação, a lei moral? Será que para nós a Bíblia, a lei de Deus, tem mais valor de fato do que ouro ou prata, né? Então fica aí uma pergunta para nós aí. Ok, irmãos, então a aula de hoje é qual a utilidade da lei moral? E o catecismo já responde isso. O Catecismo Maior de Westminster já responde isso. Então, eu vou trabalhar em cima do catecismo, nós vamos caminhar então para buscar entender alguns pontos aqui desta utilidade. Então, qual a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Primeira pergunta, 94, é qual a utilidade da lei moral para o homem caído, o homem depois da queda? E a resposta é: embora depois da queda nenhum homem possa obter retidão e vida pela lei moral, ainda assim ela é de grande utilidade. Então, nós não pregamos salvação pela obediência à lei. O catecismo é muito claro, a nossa doutrina bíblica, né, nosso catecismo expõe a Bíblia de modo muito fiel, quando ele diz que não podemos obter retidão e vida pela lei moral. Não estamos pregando salvação pelas obras, ou obras como um caminho de salvação, não é isso. Então, nenhum homem pode obter vida pela lei moral e retidão. Ainda assim, ela é de grande utilidade. Ela é útil, nós vamos ver na aula de hoje, ela é de utilidade, por ser comum a todos os homens, quanto por aplicar-se distintamente ao não regenerado e ao regenerado. Então, há uma utilidade da lei para todos os homens, há uma utilidade da lei para o regenerado e o não regenerado. Então, nós vamos tentar ver essas coisas aqui hoje à noite. Referências bíblicas aí, vocês podem ver depois, mas eu vou ler uma referência que eu perdi aí a referência, acho que eu vou ler, não, tem aí as referências na tela, na verdade, né? Eu vou ler 1 Timóteo 1,8, depois vocês veem as outras aí, as outras estão na tela aí também. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. 1 Timóteo 1,8. Então, a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Então, vamos caminhar aqui, irmãos, na exposição, né, de Gerhardus Voss. Então, qual é o erro aí que está sendo combatido, em primeiro lugar, né? Então, o erro que está sendo combatido é da salvação pelas obras. Então, nós não pregamos a lei por acreditar que a lei é um caminho de salvação, certo? O catecismo rejeita isso, ok? O catecismo rejeita isso. Muita gente acha que os reformados, porque pregam a lei moral, os 10 mandamentos, anunciam a lei, fazem estudos sobre a lei. Então, muita gente entende errado que estamos pregando salvação pelas obras. Isso é errado, é equivocado, certo? O catecismo de cara já se resguarda disso, certo? Então, nós negamos que o pecador possa satisfazer as demandas da lei moral. A lei moral, os 10 mandamentos, é de grande utilidade para todos os homens, mas devemos começar rejeitando, certo, o erro dos fariseus, o farisaísmo. Os fariseus acreditavam que eles conseguiam cumprir a lei. Então, ninguém pode cumprir a lei de Deus. A verdade é que os não regenerados não podem cumprir a lei moral para agradar a Deus.
E as boas obras que os não regenerados praticam, certo? Precisam de... Aquilo que o não regenerado pratica, as suas boas obras, ele precisa se arrepender das boas obras dele. E até mesmo os crentes não conseguem praticar obras perfeitas aos olhos de Deus. Nós somos capacitados pelo Espírito e por Cristo para cumprir a lei, certo? E Deus só aceita as nossas boas obras por causa de Cristo. Então ninguém consegue, nem o crente, nem o descrente, ninguém consegue obedecer perfeitamente à lei. Ninguém consegue. O não regenerado, ele pode até fazer algo bom aos nossos olhos, mas diante de Deus é pecado as suas boas obras. E o regenerado, as suas obras também não são perfeitas. Ele é capacitado por Deus e as suas obras só são aceitas pela graça. Então veja aí, o que é dito aí. Muitas pessoas dizem que essa ênfase nos 10 mandamentos encoraja a ideia de salvação pelas obras. Isso é uma acusação falsa, infundada. Não é isso que nosso sistema de doutrina ensina. Mas então, serve para quê então a lei moral? Se não é para salvar, se não é para levar ninguém para a vida eterna, qual é a utilidade da lei? Então, há uma utilidade geral, há uma utilidade para os não regenerados e há uma utilidade para os regenerados. É o que vamos ver hoje, se Deus nos permitir. Qual é a utilidade da lei para todos os homens? Então, qual é a utilidade? Para que serve a lei para toda a humanidade? Vamos ver aí. Para que o homem conheça a vontade de Deus, certo? A natureza de Deus. Quem é Deus? Como é que é o Deus da Bíblia? Ele é um Deus santo. Como é que o homem pode conhecer esse Deus? Ouvindo a sua lei. A lei revela o caráter de Deus. Ela revela a vontade santa de Deus para a humanidade. A lei moral também é útil, irmãos, ele diz aí, para nos convencer que somos incapazes de guardá-la. Para nos mostrar quão impuros somos, quão pecadores somos. E isso nos leva à humildade, porque percebemos a nossa miséria. E nos ajuda a compreender como precisamos de Cristo. Então essa é a resposta que está aí. A resposta aí da pergunta 95, qual a utilidade? Está aí o resumo. Ok? Tem várias referências bíblicas, né? Livro de Levíticos. A lei moral é uma expressão da natureza e vontade de Deus. Miqueias, Tiago. A lei revela que todos os homens têm que obedecer a Deus. Os Salmos, aí, Salmo 19, né? Romanos 3 serve para convencer os homens da condição pecaminosa dos seus corações. Romanos 3:9 humilha os pecadores à lei. Então tem vários versículos que nos mostram então aí a utilidade da lei moral, né, segundo a própria Bíblia, certo? Então vários versículos aí que nos são apresentados, certo? Os irmãos estão chegando aí, estou vendo que os irmãos já acharam aí nosso link. Sejam bem-vindos aí, os irmãos estão chegando. Né? Irmã Nath, irmã Soraya e presbítero Romeu. Ok? Deus abençoe, viu, irmãos? Cada um dos irmãos. Ok, irmãos, vamos seguindo aqui então com a nossa exposição, certo? Então, qual é o uso da lei? Qual a utilidade da lei para todos os homens? Revela a verdade sobre Deus. É por isso que os homens são tão ignorantes sobre Deus, sobre o que é justo, sobre a vontade santa e justa de Deus, porque a lei é pouco pregada. Também ela revela a obrigação do homem para com Deus, o que é justo, o que é a justiça, qual é o dever do homem para com Deus, o dever do homem para com o próximo. Também a lei revela ao homem o seu pecado e nos ajuda, por último aí no D, a entender o valor de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, como é que a lei revela a vontade de Deus? Certo? Ela revela a natureza de Deus.
A lei não é um princípio autoexistente, não é uma coisa que o homem descobre estudando a criação. Não, a lei é a revelação de quem Deus é, a vontade de Deus, a natureza de Deus. O certo é certo porque isso é uma revelação de quem Deus é, da sua natureza. Deus é quem diz o que é, né, a sua lei, a sua vontade, aquilo que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é puro e o que é profano. Então, a natureza de Deus é a base da lei de Deus, né? A lei, ela tem a ver com um ser pessoal e moral, que é o Deus da Bíblia, né? A lei é a vontade de um ser pessoal e santo, que é o Deus Criador, Senhor, Todo-Poderoso, Senhor revelado nas Escrituras. E como é que essa lei obriga o homem, certo, para com Deus? A próxima pergunta aí, como é que essa lei obriga o homem para com Deus? Então a lei revela as exigências de Deus, certo? Então a lei, ela baseia-se no relacionamento primeiro com Deus, o Criador, né? Deus fala e acabou, é o dever da criatura obedecer. Ele é o Senhor, não terás outros deuses, Ele revela todas as suas leis. Então, a lei moral não é uma questão do que é melhor para mim, do que é melhor apenas para a sociedade, o que é o bem maior para a sociedade. Não, a lei é a revelação de Deus, é a vontade de Deus. É o que Deus diz para nós como criaturas. Claro que a vontade de Deus é boa, é o melhor para nós, a vontade de Deus, certo? Mas não é uma questão apenas pragmática do que dá certo, do que é melhor. Não é uma questão pragmática, é o que Gerhard dos Voss aí está dizendo, né, no comentário. E a lei, então, irmãos, quando você lê lá o Pentateuco, o Levítico, as leis lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, né, a lei revela um padrão absoluto, um padrão moral, né, um padrão de santidade. E as pessoas vão entender o que é ser santo, o que é ser justo a partir da lei de Deus. E à medida que as pessoas conhecem a lei de Deus, elas percebem quão distante elas estão da justiça, quão impuros nós somos. Quando estudamos lá Levítico, quando estudamos a lei de Deus, nós percebemos a corrupção em que a humanidade está e que nós também, porque nós somos filhos de Adão, somos caídos. Então, a lei, na verdade, ela não nos melhora, ela só revela a nossa impureza, o nosso pecado, certo? A lei faz esse trabalho. Então, a lei nos humilha, né? Nós somos humilhados pela lei de Deus, né? Só alguém orgulhoso, um fariseu, vai achar que pode cumprir a lei de Deus, certo? Então, a lei é para que nós percebamos o quanto nós precisamos de Cristo. Ela é um pedagogo, ela nos ensina a nossa necessidade de Jesus. Ela nos convence, certo, de que não há como nos salvarmos. Não conseguimos nos salvar. Só Jesus pode salvar. E aí nós vamos entender o valor de Jesus Cristo, da encarnação, do mediador, de Ele vir e viver nessa terra, nascido de mulher, nascido sob a lei, de modo perfeito, cumprindo a lei de Deus. Só Ele tem justiça perfeita, só a justiça dele é suficiente para nos perdoar, para nos salvar. Então a lei não é uma descoberta do humanismo, do homem, não, a lei de Deus, ela é uma revelação da vontade de Deus, e ela nos faz perceber a necessidade que temos de Jesus. Ela faz um diagnóstico da nossa alma, da nossa vida espiritual. Ela revela a doença espiritual do homem, que na verdade é morte. O homem está morto. Então ela revela o pecado, a mazela, a doença. Assim como no exame médico a pessoa percebe que está doente fisicamente, a lei revela a doença espiritual do homem, e que só Jesus foi perfeito, sem pecado nessa terra. Só a obediência dele é perfeita. Nossa melhor obediência é imperfeita diante de Deus. Então essa é a primeira
pergunta, né? Primeira? Ou foi a segunda aí que respondemos? A segunda de hoje, né? A pergunta 95. Vimos a 94, a 95, e agora vamos ver a 96. Então, são mais duas perguntas, irmãos, essa e a próxima. A primeira pergunta aqui, dessas duas últimas, é: que utilidade tem a lei moral para os não regenerados? Porque há uma utilidade da lei para os não regenerados e para os regenerados. Então, que utilidade tem a lei para os não regenerados? Nós vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que está a transmissão. Está tudo bem? E, irmãos, fiquem à vontade, viu, para perguntar também. Sintam-se à vontade para vocês fazerem suas perguntas aí no nosso estudo aí, ok? Fiquem à vontade. Só um minutinho aí, irmão, só para provar aqui uma solicitação de entrada aqui no grupo, ok? Aprovado. Ok, nenhuma pergunta aqui no chat, não, nenhuma pergunta. Então vamos seguindo aqui no nosso estudo, certo? Vamos seguindo. Vamos ver, irmãos. Qual a utilidade da lei para os não regenerados? Resposta: a lei moral é útil aos homens não regenerados para lhes despertar as consciências, para a necessidade de fugirem da ira vindoura, para os conduzir a Cristo. É por isso que as pessoas não percebem o pecado em que se encontram. É por isso que há tanta injustiça, tanta maldade. O sistema, toda a sociedade está corrompida. Os homens praticam o mal, sonegam a justiça, mas não percebem. Então nós devemos pregar a lei de Deus. A igreja, nós devemos pregar a lei de Deus, irmãos. Ela é útil, ela tem que ser pregada para despertar as consciências. Ela tem que ser como um trovão nas consciências, para que eles percebam as suas mazelas, para que eles sejam conduzidos a Cristo Jesus. Ou, se não se arrependerem, deixá-los inexcusáveis, debaixo da maldição do pecado, caso continue nesse caminho. Então, o homem tem que ser confrontado pela lei de Deus. É por isso que há muitas conversões superficiais, porque as pessoas não escutam, elas não estão mais atentas, percebendo a maldade dos seus corações, a injustiça, a mazela. Então a lei de Deus, 1 Timóteo capítulo 1, 9 a 10, fala dessa aplicação. Gálatas 3, 24, fala do fim da lei para conduzir pecadores a Cristo. Romanos 1, 20, Romanos 2, 15. Mas aí em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo diz: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a lei é para condenar ímpios, não é para os justos, para condenar. E nós, infelizmente, né, é a verdade, nós nascemos nessa condição aí, perdidos, pecadores, profanos, ímpios, cometemos todo tipo de pecado e delito, mortos em nossos delitos e pecados. Então o não regenerado é a nossa condição de todos nós fora de Cristo, é quem não nasceu de novo, quem não é regenerado, não nasceu de novo. Qual é a condição dessas pessoas? É a nossa condição antes da conversão. Essas pessoas e nós antes estávamos adormecidos. Precisam ser despertados, precisam ouvir a lei, a pregação da lei, precisamos pregar a lei aos pecadores. Estão adormecidos, não percebem. Estão caminhando para a destruição e não percebem. Então, irmãos, nós precisamos pregar a lei de Deus, o pecado. E como é que a lei desperta essas consciências? Porque a lei revela a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade. Deus, ele está irado contra o pecado. Deus é santo.
Na glória eterna do céu não vai entrar nada impuro. Se não se arrepender, estão perdidos. Serão lançados fora, no lago que arde com fogo e enxofre. Estarão ali com Satanás e os seus anjos, com o falso profeta, com a besta. Então devemos falar do juízo final, do julgamento de Deus que sobrevirá. A ira de Deus se revela do céu. Deus está irado, não está satisfeito. Deus está julgando esta terra. E o pecador precisa fugir da ira vindoura. E para que ele saiba disso, ele precisa ouvir a lei de Deus. Como João Batista pregou. O arrependimento, que deveria produzir frutos. Mas a pregação da lei, a lei, ela proporciona alguma maneira de escapar da ira de Deus? Não. A nosso escape está no Evangelho, está em Cristo. A lei apenas pronuncia o juízo de Deus. Ela não promove um escape, mas ela aponta para Jesus, para a solução, para o remédio. A lei diz a doença. A lei dá o diagnóstico. E aí nós precisamos ir ao médico. Ir aonde tem o remédio, que é Jesus Cristo. Todos os pecadores não salvos têm conhecimento da lei? Sim, a Bíblia revela que sim. Porém, irmãos, nós vivemos num tempo de tanto afastamento da Bíblia, de tanta ignorância, de tantas ideologias do humanismo, de outras leis, que as pessoas estão adormecidas, embrutecidas. Então, mas ainda assim há um sentido moral, há uma consciência. Elas têm consciência. Mas eles têm conhecimento, não podemos dizer que não têm. Todos os pecadores não salvos conhecem a lei moral na mesma medida? Não. Então o que eu estou argumentando é que no tempo em que vivemos há uma ignorância muito grande da lei moral. E grande parte, irmãos, é culpa nossa, das igrejas. Porque nós não temos pregado a lei moral. Nós devemos anunciar isso. E agora, quando alguns tentam anunciar, estão sendo calados, censurados, presos. Porque o mundo desacostumou de ouvir. E eles se assustam agora quando ouvem a igreja denunciando o que é impuro, o que é imoral, o que é profano. Mas nós devemos pregar, irmãos, sem medo, ser fiéis a Deus, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. A lei moral de Deus desperta a consciência de todos os pecadores e os conduz a Cristo para que sejam salvos? Não, nem todos serão despertados. Nem todos serão despertados. Infelizmente, muitos não irão atender ao chamado do Evangelho. Irão levar a sério os anúncios da lei de Deus. E por que isso? Porque a lei por ela mesma, irmãos, não tem esse poder. Quem convence é o Espírito Santo. Quem atrai é Deus que atrai o pecador a Cristo, por obra do Espírito. E por que o Espírito não age em todos? Certo? Porque há um princípio de eleição. Deus tem misericórdia de quem lhe apraz ter misericórdia. Deus tem os seus eleitos. Por isso Jesus pregou em parábolas. Nem todos entendiam. Ele diz: a quem tem, lhe será dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, os mistérios do reino de Deus, Deus é quem pode revelar. Deus é quem revela a cada um, a cada coração, a sua vontade. Então, isso não é para todos. E para aqueles que nunca viram a Cristo, qual é o efeito da lei? Não terão desculpa. Não terão desculpa diante de Deus. A lei de Deus prepara os homens, capacita os homens para que eles vivam de modo agradável a Deus? Não. Se não houver novo nascimento,
Se o Espírito não humilhar, quebrantar, converter, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estão perdidos, eles nada podem fazer. Só conhecimento intelectual, só ouvir a lei moral não é suficiente, irmãos. O vento, o Espírito de Deus é como o vento, ele sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. O Espírito é Deus, ele é soberano, ele opera como lhe apraz, como Deus. E é necessário uma obra do Espírito, a ação regeneradora do Espírito. Então o homem, mesmo tendo a lei, isso é o exemplo dos judeus, eles tinham a lei de Deus, mas eles não conseguiram agradar a Deus. Então a lei serve para capacitar pessoas não regeneradas a adquirir a salvação? Não. Ela desperta, mas não há nada que o pecador faça, obediência nenhuma que lhe prepare para receber a graça. Só Deus pode operar. Agora, a lei humilha, a lei revela a inabilidade do homem. A lei aponta para Cristo no sentido de que o homem percebe que ele não pode se salvar. Mas não é que Deus olhe e vê que a pessoa começou a obedecer, e aí agora Deus vai lá e ajuda ele. Não, o homem não consegue fazer nada para se salvar, para agradar a Deus. Ele é pecador sempre. Mas e aí, pastor? Então, se a lei não serve para nada, no sentido de preparar o homem para a salvação, para que falar da lei no evangelização? Para quê? Né? Ele pergunta aí, o Gerhard dos Voss. Irmãos, nós precisamos pregar a lei, porque se as pessoas não entenderem a lei, elas não estão aptas para entender as boas novas. Elas não vão ter convicção de pecado, ser humilhadas, se sentir, pela obra do Espírito, né, perdidas. Então o Espírito usa a pregação da lei para produzir esse terror nos corações, esse espanto. Então, sem a pregação da lei, as pessoas não se sentirão transgressoras da lei. Então, elas não vão sentir necessidade de Jesus, do Evangelho. Então, há muita superficialidade. As pessoas, você quer aceitar Jesus, muita gente vem, mas elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm convicção de pecados. Então nós devemos pregar a lei de Deus. É importante no evangelismo, para que as pessoas entendam a necessidade de Jesus. E por último, a última pergunta aqui é: qual a utilidade da lei para os regenerados, para os crentes? Vamos ver aí como é que está a transmissão, para ir para a última pergunta, né? Irmãos, se tiver dúvida aí, fique à vontade, viu? Se tiver dúvida aí, perguntem, ok? Boa noite aí para a irmã Josi, irmã Luciana e irmã Elda. Sejam bem-vindas aí. Se tiverem dúvida aí, fiquem à vontade para perguntar. Seguindo aqui, irmãos, nosso estudo para caminhar para o nosso desfecho e responder perguntas se tiver. Que utilidade particular tem a lei moral para os regenerados, os crentes? Embora os regenerados e crentes em Cristo estejam libertos da lei moral como um pacto de obras, de sorte que por ela não são nem justificados nem condenados, ela, além das utilidades gerais que são comuns a eles e a todos os homens, é particularmente útil para lhes mostrar o quanto são devedores a Cristo. Então, um eleito, um salvo, percebe o que Jesus fez por ele. O que Deus precisou fazer, né, e Jesus, especialmente o mediador, a sua justiça, a perfeição da sua obediência em nosso lugar. E não apenas isso, ele suportou a maldição da lei para o nosso bem, para nos levar a sermos mais gratos. Então, um crente que conhece a lei de Deus, ele vai ter mais gratidão pelo que Jesus fez por ele. Porque só uma justiça perfeita, maravilhosa, como a de Jesus, é suficiente para nos salvar. E a resposta de um coração grato é mais obediência.
obedecermos mais. Várias referências aí para os irmãos olharem depois, fica em tela aí. E aí vamos então para os comentários aí, né? Quando alguém nasce de novo, qual é a mudança da relação dessa pessoa com a lei? Somos libertos da lei como um pacto de obras. A lei não nos condena mais, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não somos salvos por obediência à lei. Quando foi que acabou o pacto de obras? O pacto de obras, irmãos, foi lá no Éden, antes da queda. Se Adão obedecesse, ele seria confirmado num estado de perfeição e a sua descendência, nós. Então, havia um meio de Adão ser glorificado por suas obras. Isso acabou na queda. Não conseguimos mais obter vida eterna por obediência à lei. Certo? Não conseguimos. Aqueles que não estão em Cristo estão ainda debaixo de um pacto de obras, têm que obedecer. Vão ser punidos pela sua desobediência. Mas para nós crentes, não. Que termo usa-se para descrever um tipo de religião que busca obter a vida eterna pela obediência à lei? Legalismo, moralismo. O farisaísmo tentou isso. Os judeus não entenderam o mistério da encarnação do Redentor, que ele tinha que sofrer, morrer em nosso lugar, e eles acreditavam então que seriam salvos por obediência à lei. Isso é moralismo, isso é legalismo, isso não é evangelho, isso é outro evangelho, é o que lá na carta aos Gálatas, os falsos mestres estavam pregando aos Gálatas. Qual é a seita judaica dos dias de Cristo que era dominado pelo legalismo? Os fariseus. E hoje? Quantos estão pregando salvação por obediência à lei? Né? Quantos não entendem a inabilidade do homem que está depravado, morto espiritualmente? Que o homem deve fazer alguma coisa para que Deus então responda ali e o salve, como se o homem pudesse fazer alguma coisa. Então isso é um legalismo. O que é de errado com o legalismo? O legalismo é pouco demais e tarde demais. Pouco demais porque Deus requer obediência perfeita, é pouco. Nunca o homem vai fazer o suficiente, sempre vai faltar. É o problema de Lutero. Lutero era um monge, ele era muito zeloso, mas sempre ele percebia que tinha algum pecado na vida dele, ele tinha que se confessar. Por mais que ele se esforçasse, nunca é suficiente. Então a nossa obediência é imperfeita e é tarde demais, porque a possibilidade de obter vida por obediência acabou no Éden, é tarde, não tem mais como. Há um perigo dos crentes modernos serem atraídos pelo legalismo? Claro, irmãos. Há muita pregação moralista, onde igrejas que não pregam Jesus, púlpitos que não pregam Jesus, não pregam a graça. Pessoas que se apegam só à moralidade bíblica. Não podemos obedecer os 10 mandamentos, mesmo que a gente não crê em Deus. Não. É necessário nascer de novo. Certo? É necessário ser regenerado. Então, em muitos lugares, sutilmente se prega um evangelho vazio, sem Deus, sem Cristo, sem a graça. Religiões legalistas. Certo? E aí muita gente está dentro das igrejas aí achando, não, eu vou para o céu porque eu dou o dízimo, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu faço isso, faço aquilo, fui professor da escola bíblica, ajudo a igreja, sou bom, pago meus impostos. Essas coisas são boas, devemos fazer, claro, né? Vamos aprender aqui mais na frente sobre os 10 mandamentos, devemos fazer boas obras. Mas ninguém é salvo porque faz uma lista de coisas, mas porque Jesus fez em nosso lugar, ele cumpriu toda a lei de modo perfeito, e sofreu a nossa maldição, pagou a nossa dívida. Então muita gente legalista, irmãos, muita gente que até diz não é pela graça, mas vive como se fosse pelas obras.
Tem cura para isso, para o legalismo? Né? Meus irmãos, eu creio que uma cura é pregarmos as doutrinas da graça. As pessoas entenderem o que é que a Bíblia está dizendo sobre a lei e sobre a graça. Claro, pela obra do Espírito, né, que vai iluminar. Mas aí, ele pergunta aí, o Guerra dos Vozes, né, o crente deve ter medo de pecar? Sim. Mas, se o crente não é mais condenado, não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Tem condenação? Não. Mas por que o crente tem que ter medo de pecar, se ele já está seguro, não tem mais como se perder? Porque o crente, irmãos, quando ele vai andando com Deus, conhecendo a Bíblia, andando em santificação, ele vai aprendendo, o Espírito vai revelando a ele o temor de Deus, ele vai vendo que o pecado não vale a pena, que atrai o desprazer de Deus, Deus disciplina o crente, embora ele não está debaixo de juízo. Então Deus ensina o crente a temer aquilo que é contrário à santidade de Deus. Deus disciplina, manifesta o seu desprazer, certo? Mas não é verdade que um crente verdadeiro, regenerado, pode perder a sua salvação. Não é verdade isso. Mas não é verdade que nós, quando pregamos que um verdadeiro crente não se perde, que ele pode fazer o que quiser, não. Que o pecado fica por isso mesmo, não. O pecado, o crente, um filho de Deus, ele quando se aventura no pecado, Deus vai tratar com ele. Igrejas bíblicas devem ser fiéis na disciplina, mas Deus é aquele que nos disciplina acima de tudo. Como a lei moral leva o crente a ter apreço por Cristo, né? A lei moral, ela faz isso nos mostrando o quanto nós devemos, né? Porque a salvação é de graça para nós, irmãos, mas Jesus fez uma grande obra em nosso lugar, né? Ele fez grandes coisas por nós, ele cumpriu perfeitamente a lei, então é maravilhoso o que ele fez por nós. Então a lei moral produz gratidão, nos levando a reconhecer e valorizar o sofrimento de Jesus. Então quem vive em pecado está desprezando o que Jesus fez por ele. E o que uma religião legalista produz? Não produz gratidão, mas orgulho. Se eu acho que pela minha obediência, me salvo, eu vou me sentir melhor do que o outro que está indo para o inferno. Porque se eu estou salvo é porque eu sou bom, eu faço as coisas. Eu obedeço a Deus, eu cumpro a lei, isso leva orgulho. Então a verdadeira doutrina bíblica, ela produz humildade. Salvação é pela graça. E como é que um crente mostra gratidão a Deus? Não apenas em palavra de oração e louvor, mas vivendo de conformidade com a lei, a obediência a Deus por gratidão. Não para ser salvo, mas por gratidão. Visto que a Bíblia ensina que o crente não está sob a lei, mas sob a graça, como é que ele pode estar sob a lei como regra de obediência? O crente está liberto do castigo da lei, mas não do preceito da lei como um padrão justo. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o padrão de Deus para a humanidade? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Nós não estamos debaixo da lei para sermos salvos, mas continuamos debaixo da lei como uma regra de santificação, de obediência. E por fim, para ver se tem alguma pergunta, comprove pela Bíblia que o crente não está livre do preceito da lei como regra de obediência. Primeiro, a Escritura ensina que os crentes são passíveis de pecar e de fato pecam. 1 João 8, 1 João 2:1, Tiago 5:16. E define o pecado como transgressão da lei. Então o crente peca. Se disser que não tem pecado, está mentindo. Então, se o crente peca, é porque ele tem alguma relação com a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se o crente não tem mais nada com a lei, então ele não deveria ter pecado, mas o crente peca ainda. O argumento é esse. A Escritura, portanto, ensina que os crentes são passíveis de transgredir a lei, e de fato a transgridem.
Para que seja assim, é preciso que eles estejam debaixo do preceito da lei. Caso contrário, não seria possível afirmar que transgridem. Então, se eu não estou, a lei não tem mais nada a ver, então não tem transgressão, não tem mais pecado. O crente não peca mais. E isso não é verdadeiro, irmãos. A Bíblia diz que o crente peca ainda. Em segundo lugar, no B, em 1 Coríntios 9, 19 a 21, o apóstolo Paulo nega expressamente que esteja sem lei para com Deus. Depois veja lá, 1 Coríntios 9, 19 a 21. Paulo nega que esteja sem lei, mas afirma estar debaixo da lei de Cristo. Essas palavras, é claro, foram escritas anos depois de que ele se tornara cristão. Os crentes modernos, ao alegarem que a fé em Cristo os libertou do preceito da lei moral, como um padrão justo de viver, estão a afirmar algo que o apóstolo Paulo não se arriscou a reivindicar, antes o contrariou enfaticamente na referência citada. Então, muita gente dizendo que não tem mais obrigação de obedecer à lei, em nenhum sentido. Não temos mais obrigação para ser salvos. Mas, irmãos, devemos ser santos, buscar a santificação. E como é que eu sei o que é a santificação, o que é ser santo? Pela lei de Deus. Então, nosso propósito aqui, nos nossos estudos, aqui na Confissão de Fé, é esse. Nosso propósito aqui, nessa série de estudos, é estarmos aprendendo, então, sobre a lei de Deus, para que a gente, não é para a gente ser melhor do que os outros, ou dizer que a gente vai ser salvo, porque estamos obedecendo à lei. Não, irmãos, nosso propósito aqui é manifestar a santidade, certo? Viver para agradar a Deus, em primeiro lugar. E essa vida santa que agrada a Deus pode até não agradar os homens, mas é uma vida justa, é uma vida santa. Nós brilhamos essa luz diante dos homens, são boas obras, ok? Então essa é a nossa exposição. Tem uma pergunta aí de irmã Nath. Irmãos, aproveitem, viu, que eu já vou daqui a pouco encerrar a transmissão. Então, se tiver dúvida, pergunta, aproveitem aí, não deixe passar a oportunidade, ok? Para poder a gente aproveitar o tempo aqui de hoje. Irmã Nath Santana pergunta: pastor, as pessoas que não têm acesso ao conhecimento da lei moral de Deus sofrerão menos rigor ao serem condenadas? Sim, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Porém, minha irmã, com relação à lei, não há uma ignorância completa. Então, mesmo num país, vamos dizer o Brasil, o cristianismo só chegou ao Brasil, a fé cristã, a Bíblia, com a colonização, né, primeiro, a princípio, católico romana, de Portugal, que veio colonizar o Brasil. Antes disso, os índios eram animistas, tinham outras religiões, eles não tinham a Bíblia. Mas eles tinham a imagem de Deus ainda, mesmo caídos, e uma consciência. Mas eles não tinham a lei, então haviam várias leis, né, que os índios têm aí na sua cultura, várias leis que não têm base na Bíblia. Mas eles têm também leis que refletem essa moralidade, que eles sabem o que é certo e o que é errado. Então, todos que pecaram, né, quem pecou com lei, quem pecou sem lei, ninguém vai ter desculpa. Mas quanto mais luz, quanto mais conhecimento nós temos, mais vamos ser cobrados, né? Quanto mais rigorosos também na medida, né? Quanto mais rigorosos, Jesus disse o Sermão do Monte, né? A partir de Mateus 5 lá tem o Sermão do Monte, e ele fala lá que com a medida com que julgardes, sereis julgados. Então, esse padrão moral, né, ele está em todos os homens, e muitos vão se condenar com as suas próprias bocas, né, porque o homem tem um padrão moral. E mais ainda aqueles que têm acesso à Bíblia. Então, irmãos, nós não temos que ter medo ou parar de pregar para a nossa cultura, para o nosso Brasil, porque os homens já estão sem desculpa e o nosso país tem a Bíblia. As pessoas têm acesso à palavra de Deus. Tem muita pregação errada aí? Tem, mas também tem igrejas fiéis pregando.
falando da Bíblia. As pessoas têm oportunidade, hoje em dia tem a internet, temos livros, há o acesso ao conhecimento. Então, minha irmã, vamos pensar em pessoas que realmente não tiveram oportunidade nenhuma. A Bíblia diz que elas não vão ter desculpa, mas vai ter menos rigor. Sim, a resposta é sim. Porém, hoje, o acesso está muito grande, certo? Então, as pessoas estão tendo oportunidade. E nós devemos oportunizá-las isso. Porque não tem jeito, elas vão estar condenadas de um jeito ou de outro. Mas há uma chance para elas, né? Se elas ouvirem, se arrependerem, ouvirem o Evangelho, ouvirem a lei. E os que ouvem e não querem se arrepender, têm mais luz, mais conhecimento, sim, vão ter mais rigor. A condenação vai ser maior. Certo? Então, sim. Então, é muito triste, né? Quantas pessoas já passaram, né, pelas igrejas, foram evangélicas ou conheceram o cristianismo, até mesmo pessoas que estão aí na sociedade, delinquentes, pessoas que estão aí, mas eles sabem que Deus existe, sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, e continuam cometendo crimes, pecados, delitos. Esses malvados, eles vão receber mais açoites. Esses malvados, esses que estão aí no nosso país, que é um país cristão, né, têm acesso ao conhecimento de Deus, mas ignoram. Muitos até se dizem cristãos, estão aí pecando, matando, roubando, né? Essas pessoas estão indo contra a santidade de Deus. Deus está irado com elas. Elas estão indo contra a luz, elas estão acumulando sobre si a ira de Deus sobre elas. Elas não estão fazendo mal apenas à sociedade, a nós, às pessoas da sociedade. Elas estão fazendo mal a elas mesmas, a alma delas, a sua própria alma. Elas estão desafiando o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Então, elas estão indo contra a lei de Deus. Ah, mas pastor, essa pessoa nunca ouviu. Não tem desculpa. Mas se está num país onde tem a Bíblia, não vai ter desculpa duplamente. Ok? Então isso é muito sério. Certo, irmãos? Muito sério. Irmãos, e aí, alguma dúvida a mais, alguma pergunta sobre a aula de hoje? O tempo avança aí, eu vou ter que encerrar para poder ficar dentro do toque de recolher, né, que é até 7h30. A gente tem que encerrar aqui para ir para casa, dentro do horário, que o toque de recolher é às 20h. Tem que estar em casa, né, já. E aí, irmãos? Se não, vamos orar, né? Estarei orando então. Vamos orar para concluir nossa lição. Deus abençoe. Irmãos, teve um novo decreto. Eu só quero dizer sobre esse novo decreto que ele não muda em nada. Nossa igreja aqui, nós não temos muitos membros. Está tendo um distanciamento. Hoje eu estou sozinho aqui com a minha esposa. Então, não tem aglomeração aqui na igreja. Certo? Não tem aglomeração na nossa igreja aqui. Eu vou até virar a câmera aqui para vocês verem, ficar como testemunho aqui. Então, irmãos, nós não temos aglomeração, certo, aqui na nossa igreja. No dia de domingo, nós recomendamos o uso, na verdade está sendo exigido o uso da máscara, o distanciamento. Tem umas separações, vocês viram aí, certo, aqui na nossa igreja. E domingo, então, o toque de recolher não muda em nada. A gente está chegando mais cedo,
né, às 6 horas, mais ou menos. Às vezes tem algum atraso, mas está tentando chegar mais cedo durante a semana. 6 horas, na quinta, terça-feira, estamos fechados porque estamos fazendo a oração pelo Google Meet, certo? E domingo, às 9h30, a escola bíblica, e às 5 da tarde o culto público. Então, por conta do toque de recolher, né, para poder cooperar com as autoridades no combate ao avanço do vírus, da pandemia. Então, nós somos pró-vida, a Igreja de Cristo, nós somos pró-vida, mas ao mesmo tempo nós entendemos que a igreja ela é uma atividade essencial para a nossa vida espiritual, culto especialmente no dia de domingo, certo? Então, os irmãos devem vir. Não temos tido lotação, se tiver, os diáconos estão atentos para estar orientando, para que a gente tenha aqui a capacidade correta, né, de pessoas, para que não haja riscos à saúde de ninguém, ok? Então quero mandar um abraço para todos os irmãos, Deus abençoe. Irmãos, eu estou à disposição, né, nós não podemos estar tendo muito esse contato maior, mas estou à disposição para atender os irmãos pela rede social, pelo WhatsApp, outros meios, certo? E vamos estar em oração pelo nosso país, orando aí pela nossa nação e ficando firmes na fé, né? Permanecendo firmes na fé. Vamos orar então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu publicamente aqui na igreja, os irmãos remotos aí nos acompanhando, mas todos num só espírito, aprendendo da tua lei, da tua verdade, falando, ó Deus, de coisas santas, necessárias para os nossos dias, assuntos de grande importância, ó Deus, que o pecador precisa ouvir, que o Senhor leve essa mensagem, ó Pai, a quem aprouver ao Senhor, que teu Espírito quebrante, humilhe, aplique a tua lei aos seus corações, para que percebam a sua perdição, que possam ir a Cristo a tempo, que haja solução, que haja remédio, que haja cura, mas a cura vem pelos meios corretos, pelos meios que o Senhor estabeleceu, pelo sacrifício de Cristo, pela justiça de Deus, que se revela no Evangelho. Ó Deus, atrai pecadores ao teu Evangelho, que essa mensagem se propague, que vidas venham a Jesus. Fortalece a tua igreja, aviva a tua obra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ó Deus, protege a tua igreja, guarda, sustenta a tua igreja, o teu povo, livra-nos dos malfeitores, dos maus, converte, ó Deus, os réprobos, os ímpios, humilha-os, para que eles possam ir a Cristo para a sua salvação. Dá-nos graça, dá-nos uma noite de paz, nos leva com a tua graça, abençoa cada família, abençoa o nosso país, ó Deus, nos dá a vencer essa crise, nos liberta, ó Deus, da tirania, de tudo aquilo que vai contra a liberdade, contra o culto do Senhor, e que o Senhor possa estar operando nesses dias maus, ó Deus, no nosso país e neste mundo mau. Nos dá a tua bênção, dá-nos a tua graça, livra-nos do maligno, santifica-nos na tua palavra. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada irmão. Que Deus nos abençoe ricamente nessa oportunidade. Amém.